Vamos pensar um pouco sobre como o nosso cérebro funciona. Ele foi moldado, sabe, evoluiu para sobreviver na savana. Então, por que será que ele apanha tanto com as demandas do mundo moderno? É aquela velha história. É como tentar rodar um software do século XXI num hardware da Idade da Pedra. Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nesse descompasso e descobrir como podemos de fato superá-lo. Para começar, uma provocação. Uma daquelas para a gente pensar. Porque assim, pode soar meio estranho, mas aquela necessidade constante de apagar incêndios, de resolver crises, sabe? Aquilo que nos faz sentir como heróis, pode ser exatamente o que impede as equipes de alcançarem a verdadeira excelência operacional. A resposta para esse mistério está tudo na neuroquímica. E aqui está o coração do problema, bem na nossa frente. De um lado, como a gente vê na tabela, está o cérebro ancestral, super reativo, focado em sobreviver agora no curto prazo e que funciona na base de picos de adrenalina e dopamina. Do outro lado, o que o mundo moderno pede, que é o oposto total, planejamento, estabilidade ao longo prazo e uma excelência que seja previsível. É um baita choque entre o nosso instinto e a nossa necessidade. Ok, então para entender a solução, primeiro a gente precisa desvendar por que o nosso cérebro vem de fábrica tão programado para reagir a crises. É como se ele tivesse um bombeiro interno, sempre pronto para a ação. Imagina só a cena. Uma falha gravíssima num equipamento essencial, bem no meio da noite. A produção para, a pressão sobe, e o que acontece? Imediatamente o alarme ancestral do nosso cérebro dispara. Ele joga um monte de cortisol e adrenalina no sistema, o foco fica super aguçado e toda a energia mental vai para uma única coisa: resolver aquela emergência. É como se um predador tivesse acabado de aparecer. E aí, quando a equipe consegue, quando a máquina volta a funcionar, o cérebro entende que a tribo sobreviveu. E qual o resultado? Uma descarga gigantesca de dopamina, que é o neurotransmissor do prazer, da recompensa. Esse é o tal do paradoxo da corretiva. No fundo, apagar incêndio vicia. Se sentir um herói gera uma recompensa química que é muito poderosa. O ponto central é entender este ciclo. Tudo começa com a falha, o passo 1. Isso dispara o alarme biológico, passo 2, que inunda o corpo com adrenalina e cortisol. Depois do passo 3, vem a correria, a resolução sob alta pressão. E, para fechar, o passo 4, a recompensa química, que reforça todo esse comportamento. O cérebro aprende que o heroísmo reativo é bom, é gratificante, e isso torna a prevenção, que é silenciosa sem adrenalina, muito, mas muito menos interessante. Certo. Então como é que a gente quebra esse ciclo? O primeiro passo, curiosamente, não é técnico, é biológico. A gente precisa criar um ambiente que mande o sinal de segurança para os nossos instintos mais antigos. Pensa lá na savana. Um lugar bagunçado, com mato alto, era sinônimo de perigo. O nosso cérebro evoluiu para gastar uma energia danada escaneando ambientes caóticos em busca de ameaças. Uma oficina, uma área de trabalho desorganizada, faz a mesmíssima coisa com o nosso subconsciente. Fica ali, consumindo uma energia mental que deveria estar sendo usada no trabalho de verdade. E é aqui que a gente vê ferramentas de gestão virando, na verdade, ferramentas biológicas. O 5S não é só sobre arrumação, é um jeito de dizer para o cérebro: ei, aqui é seguro, pode relaxar e focar. A segurança, quando é tratada como um cuidado de um com o outro, ativa nosso instinto de tribo, de proteção, liberando citocina, o famoso hormônio do vínculo e criando a base para a excelência acontecer. Com um território seguro montado, aí sim podemos ir para o próximo passo. Sair do modo reativo e começar a reprogramar, de propósito, o sistema de recompensas do cérebro para ele passar a valorizar o planejamento. Existe uma disputa acontecendo dentro da nossa cabeça. De um lado, a amígdala, que é nosso sistema de alarme, rápida, instintiva e que gasta pouca energia. Do outro, o córtex pré-frontal, o nosso engenheiro interno. Ele planeja, analisa, simula o futuro, só que ele gasta uma energia tremenda. E por natureza, a gente tende a ir pelo caminho mais fácil, que é o da reação. A virada de chave mental que precisa acontecer está perfeitamente resumida aqui. O grande desafio da liderança é transferir aquele sentimento de vitória do conserto para a antecipação. É preciso aprender a celebrar a normalidade, o silêncio de uma fábrica que opera de forma previsível. E como se faz isso na prática? Usando um mecanismo da neurociência chamado erro de previsão de recompensa. Pensa assim, o inspetor detecta uma coisinha mínima que evita uma quebra gigante. Aí a liderança vai lá e dá um reconhecimento imediato, que ninguém esperava. Essa surpresa positiva gera um pico de dopamina, e o cérebro começa a ligar os pontos. Opa, prevenir também gera uma recompensa poderosa. Esse diagrama aqui ilustra bem a tensão entre esses dois sistemas.
Embaixo, o gânglio basal, que representa nossos hábitos, nossas reações automáticas, o nosso piloto automático. Em cima, o córtex pré-frontal, que é onde acontece a simulação, o planejamento, o pensamento do tipo if-se. O papel do líder é exatamente criar as condições para que a equipe use mais o córtex, pensando lá na frente, em vez de só reagir no automático. Mas como é que a gente transforma esses conceitos todos em práticas do dia a dia em algo consistente? É aí que entram os rituais. Eles são os responsáveis por criar o ritmo da excelência. As tribos de caçadores-coletores que mais tinham sucesso eram as que tinham rituais para criar ritmo e coordenação. Na indústria moderna, os nossos rituais são as reuniões de rotina, os diálogos de segurança, o planejamento diário. Isso não é burocracia, gente. São mecanismos poderosíssimos para criar previsibilidade e um senso de domínio coletivo sobre o ambiente. As nossas reuniões de equipe são a nossa fogueira tribal moderna. É ali que o conhecimento é compartilhado. E para que elas funcionem, a gente precisa celebrar a estabilidade e não só a solução de problemas. E, o que é fundamental, quando se analisa uma falha, a abordagem não pode ser uma caça às bruxas. Mudar a pergunta para focar no processo desarma o medo e ativa a parte do cérebro que aprende e que inova. E, finalmente, tudo isso desemboca no papel central do líder nessa transformação toda. Liderar no século XXI vai muito, mas muito além de gerenciar processos ou ter conhecimento técnico. Se trata de entender e gerenciar a máquina mais complexa de todas, o cérebro humano de cada pessoa da equipe. O líder se torna um arquiteto, que projeta um ambiente onde a nossa biologia trabalha a favor da excelência e não contra. Portanto, o kit de ferramentas de um líder eficaz envolve estas 4 ações principais: construir segurança, redirecionar o sistema de recompensas, guiar a mentalidade da equipe e, no fim das contas, servir como uma ponte entre o nosso software ancestral e as necessidades do mundo moderno. E para fechar, fica aqui uma pergunta para reflexão. Pensem na própria realidade, no ambiente de trabalho de cada um. Qual crise recorrente, daquelas que geram heróis e comemorações, pode estar, na verdade, escondendo uma dependência da reação e impedindo a equipe de chegar num outro nível, num nível de desempenho previsível? A resposta pode ser o primeiro passo para uma baita transformação.